aqui no nosso estúdio o vereador Dudu Borges, Edilberto Borges, o Dudu. Boa tarde, vereador, tudo bem? Boa tarde, Amadeu, Poliana, Cíntia, Cátia, um prazer estarmos aqui. E o vereador está aqui porque justamente eu o convidei para ele explicar como é que funciona esse negócio da eleição do PT, quem é que tem direito a voto, quem não tem, se pode trocar os votantes, se não pode, o que que... Nós vamos já perguntar aqui para ele, para esclarecer essa história aí. De Franzé, Fábio, quem está do lado está do outro. Só que antes, vereador, apareceu uma tese aqui, o Ari. Disse, Ari, esse farol bem aí, ó. Esse farol bem aí, a gente começou o programa com uma tese nova, de que essa decisão pode nem ocorrer esse ano. Eu não entendi nada, por isso eu vou para a manchete dele, a manchete do Ari. Olha o que o Ari está trazendo aí. Fala, Farol. Vamos lá, é tudo culpa da jornalista Cíntia Lages. Pronto, aí, pronto. Por quê? Porque ontem a Cíntia disse o seguinte: gente, será se a decisão do PT sobre o candidato a prefeito sai antes da viagem de Rafael Fonteles aos Estados Unidos, no dia 12 agora, ou depois? E aí ela me deu ali um fio e eu fui atrás, segui a pista. Hoje eu conversei com o Fábio Novo, com o presidente Magalhães. E aí o presidente Cícero Magalhães me disse o seguinte: Ari, estão expondo resoluções internas do PT na mídia, ele não está satisfeito com isso. Aí ele disse, pois já que estão expondo resoluções, nessa resolução que foi exposta, diz o seguinte, que nas cidades com mais de 100 mil eleitores, preferencialmente a decisão deve ficar para o próximo ano. Aí eu disse, mas vai ficar para o próximo ano? Ele disse, olha, que eu posso dizer para você, não há data nenhuma marcada para definir a reunião que vai decidir o nome. E eu não tenho nenhuma sinalização de que essa data vai ser agora em agosto. Ele jogou para frente, ele jogou lá para adiante, e aí eu apurei, estive hoje na Assembleia Legislativa, que essa estratégia de jogar para depois é uma estratégia que é aprovada pelo pré-candidato Franzé Silva, que acha mais jogo jogar para depois, porque aí ele ganha tempo para subir nas pesquisas, por exemplo. Essa hoje é a tese do presidente. Ele disse, pode ficar para depois de agosto e até para o ano que vem, segundo ele, a própria resolução prevê isso. Nós não temos vídeo não, né? Não, eu conversei pelo telefone com ele. É a conversa com ele sua por telefone, muito bem. Então tá aí o Magalhães, que é o presidente do partido, vereador, dizendo que, em função de tudo que está ocorrendo, pode até ficar para depois essa decisão que era dada como certa, aliás, ainda é dada como certa agora em agosto. Então eu quero partir daí. O que o senhor acha aí da tese do presidente? O senhor que é o vice dele? Um abraço para o meu amigo Magalhães. Mas, primeiro, a própria executiva já definiu, está constado em ata, que iremos deliberar, o partido vai deliberar agora em agosto, sobre o pré-candidato que vai ser definido para 24. Então, e o próprio Magalhães foi quem votou favorável, foi ele que colocou essa tese, e todos nós, por unanimidade lá na executiva, os 14 membros presentes, votamos para ter essa decisão agora. Por que da decisão agora? Pelo óbvio, a gente vai evitar ficar gastando gordura, exatamente essa gordura que nós estamos gastando agora, com algumas estratégias, com algumas táticas que não vão se somar para a mais importante em 24, que é quem vai representar o projeto do PT aqui em Teresina, vai encabeçar esse projeto para fazer essa discussão. Volto a dizer, essa decisão do PT não está definindo quem é o prefeito de Teresina, porque tem algumas pessoas que estão entendendo de que decidiu o candidato, nós vamos montar o governo. E tem muita coisa para acontecer, nós fazemos parte de um campo político, o Lula não chegou só, o Rafael não chegou só, nós temos um grande leque de partidos que precisam ser ouvidos, discutidos, enfim, temos uma federação, então tem muita tarefa para o pré-candidato que for definido do PT, desenrolar até o próximo ano. Então, essa tese... Não prospera. Não prospera. É natimorta. Ela não é nem natimorta, porque o próprio que está falando hoje foi quem votou a tese de ser em agosto. Natimorta. Pois é.
Ela é antes de ser natimorta. Ela é, como é que se diz, diria uma outra palavra mais forte, ela não existe, não existe. Ela está em outro metaverso. Está em outro prisma. Em outro metaverso. Muito bem, então está aí o vice-presidente dizendo que isso aí não é chance zero. Zero. Decisão é agosto. Até porque nós somos um colegiado. Nem o Magalhães tem opinião que vai sobrepor a maioria, nem eu, nem ninguém. Os 46 membros do diretório vão deliberar. Muito bem. E a executiva, que é quem executa o dia a dia do partido, deliberou. Antes de passar para os jogadores, que é motivo do convite ao senhor. 49 votos. 46. São 46 votos? Isso. São esses 46 que vão dizer se é Franzel ou é Fábio. Esses 46, eles representam quem, eles vêm de onde, eles podem ser modificados. Por favor, explique para nós aí os 46 do PT. Olha, lá atrás, as principais lideranças do nosso partido, que é o ministro, senador Wellington, nosso governador Rafael, que goza hoje, graças a Deus, de uma credibilidade e de uma aprovação de sua gestão passando de 80%, isso não é normal nem nos governos anteriores do nosso querido Wellington Dias. A nossa ex-governadora Regina, o próprio Magalhães e o João de Deus colocaram algumas peças para que a gente pudesse estar analisando enquanto partido. Tipo, ausculta popular. Quem é que faz ausculta popular? Pesquisa eleitoral. Quem mais aglutina forças políticas, ou seja, lideranças políticas, um ou outro critério. E o último, que é quem homologa as candidaturas, ninguém é candidato sem um partido. Então, quem homologa e dá a palavra final é o partido. Agora, esses três balizadores irão ser condensados para que nem a última instância, que é o partido, possa estar fazendo algo que vá prejudicar o partido, nem a primeira, que é a pesquisa, possa ser a que vai decidir, e nem a que aglutina lideranças. Então, é um conjunto de ideias, um conjunto de auscultas que irão balizar o diretório. Agora, você está me perguntando... Quer saber dos 46. Os 45 membros do diretório. São 46, mas não? 45 com líder, 46. 46 membros do diretório. Eles é que homologarão o pré-candidato do PT, isso é fato. Isso é fato. Não é eles que vão dizer? Eu espero, estou trabalhando. Você está todo mundo, vai ter consenso. Pois é. Mas vamos lá, se bater chapa. Se não tiver consenso, vai para a decisão como quem são? Foi. Me diga quem são eles e pode mudar ou não pode. Olha, qual é a tese que está rodando, que o Magalhães está falando uma coisa e a resolução diz outra? Nós íamos ter eleição direta agora em outubro do PT. Não teve, a direção prorrogou os mandatos nacional, estadual e municipal para 25, ponto. Ou seja, a atual direção é que vai deliberar. No PT você pode substituir, porque nós somos compostos por tendência. Se tiver consenso na chapa, se não tiver divergência, pode. Se tiver divergência, não pode. O que é que acontece? Vou dar aqui um exemplo. O Messias, ele mais duas pessoas, são 3 votos. Ele era ligado ao grupo do Magalhães. Ele era do grupo do Magalhães. Ele, nessa questão do PT, está defendendo a tese do Fábio Novo. Aí o Magalhães tem uma tese de tirar o Messias. Pode? Não. Por quê? Messias fez alguma coisa que desabonasse a conduta do PT? Está respondendo a algum processo disciplinar interno? Não votou na estratégia do partido? Mesmo se tivesse acontecido, Amadeu, uma coisa desse tipo, de alguém dirigente ou um filiado não votar nos candidatos do PT, ele não poderia ser modificado ou expulso arbitrariamente. Ia ter uma comissão de ética. Por isso que a tese da Resolução Nacional diz que, se tiver consenso bacana, vou dar um exemplo. A executiva, nós somos 13 na executiva. A executiva, as tendências pode substituir. Você sabe aqui, porque quem executa o dia a dia do PT é a executiva. Você substitui, por exemplo, eu tenho 8 votos, com o meu voto de liderança do partido lá na Câmara, somos 9 que votamos no diretório, 4 na executiva. Nosso grupo quer modificar uma pessoa na executiva. Pode, desde que seja alguém que foi eleito no diretório. Aí no diretório você pode pegar alguém e botar na executiva. Agora, tirar alguém do diretório, mudando para outro nome, a resolução não permite. O que é que permite? Se não tiver consenso
naquela chapa. Ah, o Messias, que é ligado ao Magalhães, não foi no dia da decisão. Aí o grupo do Magalhães bota um suplente. Eu até disse isso para ele: Magalhães, tu tem que conversar para que o titular não vá e o suplente assuma. É a única forma de você modificar, é o suplente assumindo. Agora, tirar, porque isso aí, Amadeu e aqui os debatedores, seria o PT ser um partido de cacique. Seria o PT ser um partido autoritário. Ah, o grupo do Dudu, somos 9. Ah, não concordo, é que o Dudu está defendendo uma tese A. Aí o grupo não vai na tese A, vai para a tese B. Aí eu digo: não, tira esses aqui e bota outro. Então o Dudu é no cacique. No dia que o PT virar um partido de cacique, eu faço a sair dele. Então, zero essa tese. O Magalhães sabe disso, o Franzé sabe disso, todos nós sabemos disso. O PT, ele, graças a Deus, ele exerce a democracia interna muito forte e nenhuma liderança desse partido vai poder fazer uma intervenção nesse nível. Pois não, Cíntia? Vereador, o senhor falou aí que o PT, nessa situação, se tornaria um partido de cacique. Eu lhe pergunto, não está indo longe demais? Porque, assim, quando estava só na disputa entre os dois, é algo até saudável para o partido, que passa a ter nomes competitivos. Sim. E um ou outro se viabilizando para uma eleição posterior, ou até mesmo, não sei, eu sei que não é o caso, mas numa mesma eleição, em outro cargo. A partir do momento que entra uma situação como essa, de substituir nomes para garantir voto X, aí eu acho que é uma exposição que já coloca o partido numa outra situação. Então, o senhor acha que já está na hora de parar? É por isso. Agora, Cíntia... Não, sim ou não? Está na hora de parar? Não, sim. E quem vai fazer isso? É por isso que nós temos que decidir. Quem vai parar? O candidato... Não, é por isso que nós temos que o PT, o colegiado, deliberar. Até porque, na soma de ambos os lados, se a gente for somar o que diz... Quem está ganhando hoje? Está igual hoje? a eleição normal. O cara tem 100 mil votos. Muito acirrado, hoje né? está quanto? Dá uns 150 o cálculo votos. Do senhor, o cálculo do senhor qual é? Não, hoje eu não tenho dúvida que o Fábio Novo... Qual o voto? Números? Quantos? 28 a 29 votos. É o número que ele vem falando. Né? Ele tem esse número no diretório. E o Magalhães sabe, o Franzé sabe, todo mundo sabe. Peraí, eu sou matemática 46 aqui, menos 29. 46 menos 29. Sei lá, pô. Quanto é, Ari? 46 14, menos 29? 15, 16. É longa, e quase o vereador, dobro. Lembrando que o presidente só vota em caso de empate, né? Não, 46. não, o presidente 17. não vota... A não, maioria ele de vota 17 Ah, ele votos. vota normal, né? É grande, a maioria de 17 então, votos. é por isso que eu digo, então, esse é o quadro. Então, e nada vai mudar isso. Pois não, Kátia? Eu estava falando agora, né, da questão das certezas para essa eleição. A minha pergunta tem um pouco a ver com o questionamento da Cíntia. Até certo ponto, essa disputa interna, ela colocou o PT em voga, na lembrança, em evidência, porque a gente tem aí hoje que as outras candidaturas de oposição estão ainda se a do PT não está definida, essas é que não estão. No final, indo ou não para o voto, para bater chapa, você acha que o partido vai conseguir se aglutinar de novo, já que a disputa está realmente acirrada, e aproveitar essa janela de oportunidades que tanto os dois candidatos e todo mundo, né, todo mundo que faz parte do PT fala? Não tenho dúvida, o PT sempre foi assim, vai ser, e só existe vivo porque é desse jeito. Nós fazemos debate interno e tem disputa. Óbvio que o Magalhães vai querer discutir com o seu grupo que ele aumente, e o nosso vai continuar. Eu digo muito para o Fábio, nós temos que lutar até o último momento para ver se a gente, inclusive, amplia. Agora, nós não queremos que essa margem de 29 a 17, a 16, enfim, ela seja necessária. Eu acredito que na tese do consenso, como foi em 2020. O Franzé era pré-candidato, o Daniel, o Fábio Novo, e no final o PT conseguiu mostrar para o Franzé naquele momento de que o PT estava colocando o nome do Fábio como um nome viável. E entrou no entendimento, e o Franzé, inclusive, coordenou a campanha do Fábio Novo. Então, eu acredito. Quem imaginaria, 4 anos depois, nós temos a presidência da Assembleia.
um negro, veio da periferia, alcançou o mais alto cargo do município, que é auditor de tributos do município, presidente da Assembleia, histórico isso para o PT. Fábio Novo, do mesmo jeito, um jovem que veio lá de Bom Jesus, que saiu de vereador a vice-prefeito lá na cidade dele, hoje, pela quarta vez, é deputado, foi candidato a prefeito, e é o líder do governo, um governo que tem 80% de aprovação. Então, são dois grandes líderes. Por isso que eu digo, ao final, todos nós estaremos irmanados. Não é para o PT, é para o povo de Teresina, é para o povo do Piauí, para que Teresina, o Piauí e o Brasil passe a ficar alinhado a partir de 25. Pois não, Apoliana? Eu trouxe, inclusive, ontem, vereador, no programa, sobre essa questão do Diretório Nacional do PT. O partido vive um momento ímpar, por razão do governo Lula, aqui no estado, a boa aprovação do governador Rafael. E aí, há necessidade do PT de ampliar essas bases nos estados, já pensando, claro, na reeleição de Lula, nessa construção do PT a nível nacional. O Diretório Nacional deu de fato essa sinalização? Tem alguma regra específica sobre as eleições na capital, nas capitais? Porque eu trouxe aqui que o Diretório Nacional vai ser ouvido. Vai funcionar assim? O Diretório Municipal tem esse conhecimento, a executiva? Olha, todos os grandes líderes do PT a nível nacional, o presidente Lula, não é importante a vinda dele aqui na campanha? Óbvio que é. O PT nacional é quem organiza as finanças, é quem, inclusive, distribui o fundo partidário. Ora, se nós temos dois grandes nomes, temos um partido que quer ter um nome como candidato. Eu defendi lá atrás outra tese, mas hoje a tese do PT é essa de ter candidatura própria. Aí você vai pegar alguém que está num dos pontos melhor avaliado nas pesquisas de opinião, que é a ausculta popular, e o outro que não está naquele momento, naquela melhor posição, e você vai querer empurrar de goela abaixo o contrário, não é razoável. Aí é óbvio que o PT nacional, que o diretório estadual vai se manifestar. E aí você vê mais uma coisa dessa, um caso desse dos diretorianos, há uma substituição desse jeito, arbitrária, tira e muda e bota outro. Alguém vai recorrer para o estadual, vai para o nacional. Vamos querer isso? Óbvio que não. Você acha que o Franzé vai querer isso? O Fábio Novo vai querer isso? Eu, o Magalhães? Não. Então essa disputa que está acontecendo é normal, é a tensão da pré-definição do PT. Olha, o Magalhães foi o primeiro a defender em agosto. Já coloca aqui que quer para frente. Por quê? Se não tem maioria, vamos deliberar. Vamos lá. Quem tem maioria, delibera. Vamos lá, Ari. Obrigado, vereador. Ontem eu disse aqui que caso a oposição não se una, porque eles também estão lá esfarelados, brigando para ver quem é o candidato, se é a deputada Bárbara do Firmino, o ex-prefeito Silvio Mendes ou o ex-deputado estadual Luciano Nunes, eu disse, olha, se esse grupo não for ali bem costurado, uma parte dele pode apoiar o PT, o Partido dos Trabalhadores. Claro que a gente descarta o ex-prefeito Silvio Mendes, ele não fará isso. Mas a deputada estadual Bárbara do Firmino, não estou falando em nome dela, é uma análise do jornalista Arimatea Carvalho, uma vez que ela seja excluída do processo, eu acho que ela poderia, ela sim, e a ex-primeira-dama Dona Lucia, apoiar, mesmo que não oficialmente, um candidato do Partido dos Trabalhadores. E aí a minha pergunta para o senhor é o seguinte, o senhor tem batido muito na tecla. Nós não podemos deixar os bolsonaristas ocuparem a prefeitura, nós temos que rechaçar o grupo do senador Ciro Nogueira de uma vez por todas. Mas se, por exemplo, a deputada Bárbara e Dona Lucia forem excluídos do processo e elas tiverem uma aproximação com o Partido dos Trabalhadores, qual a sua avaliação sobre esse grupo? O senhor aceitaria? Ari, em votação, o voto, ele nunca falta. Quanto mais voto, melhor. Nós temos uma estratégia. Óbvio que o PT hoje tem um robustez, e eu sempre digo isso aqui para vocês, os debatedores, Amadeu, de que a gente está discutindo muito o cabeça de chapa e esquecendo um pouco do principal, que é a chapa proporcional. Óbvio, eu tenho ouvido isso na Câmara Municipal de Vereador de Mandato, e está aqui um jornalista que ouviu. Eu acho que ela não vai citar o nome para não entregar a fonte, mas tem vereador de mandato do PSDB que diz isso que você está falando, que se não tiver entendimento, que tem simpatia, por exemplo, pelo Fábio Novo. Óbvio que se a gente tiver essa oportunidade de ter essas forças somando lá na questão eleitoral, o PT
Nós que vamos dizer que não, o voto é o mesmo voto e vale para qualquer um. Agora, nós temos que ter o nosso programa, nós temos que ter a nossa estratégia, a nossa tática de fortalecimento do partido, mas, obviamente, pensando nas soluções do problema de Teresina. E quanto mais grupo vier para o PT, óbvio que será bem-vindo, seja quem for. Eu quero agradecê-lo, vereador, pela presença aqui com a gente hoje no Jogo do Poder, no Agora. Estamos sempre às ordens, foi um prazer para dar esses esclarecimentos e outros futuros. Chegou a sua chance de morar no bairro mais cobiçado de Teresina, Ilhotas. Se encante com o lançamento da Rasa Engenharia, é o Sky Residence 2. Lá você vai ter acesso às principais redes de serviço da capital. Essa região oferece tudo isso para você. E a Rasa oferece apartamentos de 3 quartos, sendo uma suíte com varanda privativa. As plantas possuem tamanhos que variam de 66 a 116 metros quadrados, onde a sua família vai viver com conforto e segurança. Não perca a oportunidade de conhecer Sky Residence 2. Faça contato, telefone na tela, 981 12 41 54, eu vou repetir, 81 12 41 54, Rasa Engenharia, 20 anos, construindo confiança. Bem-vindos ao Sky Residence 2. Apresentamos o mais novo empreendimento da Rasa Engenharia. Seus apartamentos possuem 3 quartos espaçosos, sendo uma suíte com varanda privativa. Viva o essencial em um condomínio com lazer completo e um mix de lojas no térreo que foram projetadas para você que busca viver com praticidade e perto de tudo. Visite o nosso apartamento decorado. Rasa Engenharia, há 20 anos construindo confiança. Nós vamos agora mostrar para vocês a questão do STF e a manchete da Najlari e a descriminalização do porte de maconha para consumo. Se vai ser... o Supremo vota hoje. Olha aí, Ari. O STF decide se portar maconha para consumo pessoal deve ser considerado crime ou não. Solange Souza. O Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje o julgamento que discute se é crime o porte de drogas para consumo pessoal no Brasil. A análise foi suspensa há mais de 7 anos. E existe a expectativa de que, se a posse for liberada, os ministros determinem quais critérios podem diferenciar usuários de traficantes. Os ministros julgam a constitucionalidade do artigo 28 da chamada Lei de Drogas, que considera crime guardar, transportar entorpecentes para o consumo pessoal. Hoje, embora seja crime, o porte de drogas para o consumo próprio não leva o acusado para a prisão. O debate no Supremo ocorre tendo como base um recurso apresentado em 2011, depois do flagrante de um homem que portava 3 gramas de maconha dentro de um centro de detenção provisória em São Paulo. Cada país tem o próprio modelo regulatório em relação a drogas. Em Portugal, a posse de drogas não é crime, mas um ato ilícito. O tráfico, sim, é considerado crime. A posse de até 25 gramas de maconha é considerada posse para o consumo, assim como o cultivo de até 6 plantas fêmeas. Na Argentina, houve uma decisão da Justiça que determina que a posse de drogas para uso pessoal não é crime, mas há regras que diferenciam produtores, distribuidores e comerciantes dos consumidores. No Uruguai, toda a cadeia da maconha é legalizada. Produção, distribuição, comercialização e posse para uso pessoal são permitidos e regulados. No Uruguai, é preciso ter uma licença para cada atividade. O consumidor também precisa ser cadastrado e pode comprar maconha na farmácia. Na Espanha, existem clubes e os membros pagam uma taxa mensal para consumir maconha. Os clubes são registrados como pessoas jurídicas, inscritas como associações. Na Holanda, o uso e o tráfico de maconha ainda é considerado crime, mas na prática não há penalização. Nos Estados Unidos, as regras variam de acordo com o estado.
As mudanças podem acontecer através de leis aprovadas pelo Legislativo do país, como o Uruguai, decisões da Justiça, como na Argentina, ou referendos sobre o uso da maconha. É polêmica para toneladas de discussão. Eu não sei nem com quem é que eu começo a abordar esse tema aí, viu? Quero ouvi-las. Quer que eu comece? Comece, Apoliana Oliveira. Vai lá, corajosa. Que é mais sorridente. Vai lá, Vou corajosa. começar. É a mesma questão, Amadeu, do que a gente estava discutindo ontem aqui sobre a câmera do policial. Que se resume, às vezes, a questão da segurança pública a coisas muito simplistas. Eu não acho que o porte da maconha para o uso pessoal seja o grande problema do Brasil com relação ao uso de drogas. A gente tem, na verdade, de ter políticas para tratar o problema das drogas como saúde.